Questão número 1. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, em seu artigo 210, afirma-se que o ensino religioso nas escolas públicas é... Bom, nós sabemos que no artigo 210 ele traz que a matrícula é facultativa e a oferta, ela sim, constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Então, o único item que traz essa informação é a letra C, que afirma que é facultativo, porém a oferta ela ocorre. A oferta, ela sim, é obrigatória dentro do horário normal de aula do ensino fundamental das escolas públicas. 2. A educação brasileira é direito de todos e dever. Bom, a lei traz de forma clara no artigo 205, que é dever do Estado e da família. Então, o item que traz o Estado e a família é a letra E, que é a resposta da nossa questão. Número 3. A Constituição Federal, título 8, capítulo 3, seção 1, aborda a educação. Em relação ao que está posto sobre educação nesse documento, julgue como verdadeiro ou falso o item a seguir. As atividades de pesquisa, de extensão, de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Esse texto é exatamente o que está descrito no artigo 213, no parágrafo 2º. Então, por isso, o item está certo. Número 4. De acordo com a Constituição Federal de 88, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência, será aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino. A. Pela União, nunca menos de 25%, no máximo pelos estados e Distrito Federal, e municípios 18%, no mínimo. Não. Nós sabemos que a regra que vem no artigo 212 é que 18% é o que, no mínimo, a União aplicará na manutenção do ensino. Já os estados, o DF e os municípios, nunca menos do que 25% de determinados impostos que são direcionados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Estados, DF e municípios. Então, de todas essas alternativas, a que traz de forma mais completa e clara é a alternativa é a alternativa C. Pela União, nunca menos do que 18%, e pelos estados, Distrito Federal e municípios, 25%, e duas palavras importantes, no mínimo. Se toda essa afirmativa fosse da mesma forma e estivesse aqui no máximo, o item estaria errado. Mas aqui, da forma que está posto, o item está correto. 5. Tendo em vista as garantias que efetivam o dever do Estado para com a educação, afirmadas na Constituição Federal, é incorreto afirmar: a. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Bom, isso está correto. Tanto o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino médio, ou seja, toda a educação básica. Então, se estivesse afirmando que apenas o ensino fundamental, estaria errado. Mas diz, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos. Isso está correto. Mas a gente pode ampliar para educação básica. Então o item está correto. Mas nós temos que encontrar o item errado. B.
Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Correto? É isso que traz a lei. Exatamente isso. Que alunos que necessitam de um atendimento educacional especializado, sejam portadores de diversas deficiências, eles devem ser atendidos preferencialmente na rede regular de ensino. Está correto. C. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Correto. Aqui coloca-se a idade máxima, 5 anos de idade. O item está certo. Então só sobra o último item como o item errado. Vamos ver onde está o erro. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo o mérito de cada um. A lei ela não traz o termo mérito, e sim o termo capacidade. Por isso, a letra D é o item errado. 6. O artigo 208 da Constituição Federal prevê uma série de garantias no que se refere ao dever do Estado com a educação. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas garantias. Então, essas garantias elas estão expressas no artigo 208. Então, nós devemos encontrar a que não corresponde a uma dessas garantias. Na letra A, progressiva universalização do ensino superior gratuito. A lei, o artigo 208, ele não traz dentro das garantias o ensino superior, mas ele sugere a progressiva universalização do ensino médio. Então, por isso, não corresponde a uma dessas garantias, a alternativa A. 7. A Constituição Federal de 88 compreende um conjunto de normas fundamentais ao Estado brasileiro. Leia as afirmativas que se referem à educação e assinale a alternativa que está incorreta, segundo esse documento. Então vamos lá, vamos julgar. A. A Constituição Federal define que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Bom, isso se refere sim ao que está descrito no documento. Nós temos que encontrar o que o item está incorreto. Então vamos para o próximo. B. A Constituição Federal esclarece que compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. O item está perfeito, certíssimo. Então também não é esse item. Vamos para o próximo. C. A Constituição Federal determina que estados e municípios apliquem até 38%. Até 38%? Não, já sabemos que não é assim que funciona. A União deve aplicar no mínimo 18%, estados, DF e municípios no mínimo 25%. Então já encontramos o item incorreto, letra C. 8. Segundo a Constituição Federal, nos termos do Plano Nacional de Educação, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento A. das necessidades do ensino infantil, B. das necessidades da pré-escola, C. das necessidades do ensino fundamental ou D. das necessidades do ensino obrigatório. Bom, lá no artigo 212, parágrafo 3º, traz que exatamente deve-se dar essa prioridade ao atendimento nas necessidades do ensino obrigatório. Então, alternativa D de dado. 9. A gestão democrática do ensino público na forma da lei que se estabelece na Constituição Federal de 88 é considerada... Bom, temos que responder da seguinte forma. A gestão democrática, ela é um princípio, uma orientação, um fundamento ou um motivo? Nós podemos encontrar essa resposta no artigo 206, na parte dos
princípios, porque lá vai estar trazendo que gestão democrática é um princípio. Alternativa A. 10. Sobre o que dispõe a Constituição Federal de 88 na educação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos para a primeira. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perfeito, é exatamente o texto da lei. Depois, vamos julgar o próximo item. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Bom, a nossa Constituição, no que tange à educação, ela sempre passa por reformulações e atualizações. Atualmente, o que traz é educação básica, não só o ensino fundamental. Então, por isso, o item está falso, porque é a educação básica, né, que haverá esses atendimentos suplementares de material, transporte, alimentação, etc. Próximo item. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Correto? É item verdadeiro. Próximo. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Perfeito. O item também está correto. Último item traz: na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Na verdade, esse texto também ele foi atualizado, então não é só universalização. O texto foi substituído por universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Então, como o item está incorreto, está, na verdade, incompleto, por ter sido atualizado, a gente considera o item falso. Então, nesse caso, comparando aqui a sequência com a sequência abaixo, nós chegamos à conclusão que a resposta é a letra C. 11. De acordo com a LDB, a carga horária mínima anual no ensino fundamental e médio será ampliada de forma progressiva para... Bom, esse item aqui da questão 19, ele está expresso no artigo 24 da nossa LDB, no inciso 7º, no parágrafo 1º. Ele traz que será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. 12. De acordo com a nossa LDB, será objeto permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e o que mais? O que a lei traz? Bom, temos aqui 4 alternativas, mas já antecipo que isso está expresso no artigo 25 da nossa LDB, que traz exatamente essa relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, nesse caso, a letra D traz essa alternativa. As condições materiais do estabelecimento. 13. De acordo com a Lei 9394, a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa para quem? Quem que pode não fazer educação física? Vamos lá, vamos encontrar essa resposta. Quem cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 8
horas. Bom, na verdade a lei traz que são 6 horas, então não é esse item. B. Isso também a gente pode encontrar no artigo 26 da nossa LDB. Artigo 26, parágrafo 3º. Mas vamos lá, vamos ver se é a letra B. Maior de 25 anos de idade? Também não. A lei ela traz que são 30 anos de idade. C. Quem estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Isso aqui, esse item. Vamos ver o último item, só para garantir. Vamos lá. Quem cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 4 horas? Não, também não. A lei traz 6 horas. Nesse caso, estaria liberado a educação física. Portanto, a alternativa correta é a letra C. 14. Em conformidade com a Lei nº 9394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sobre o currículo no ensino fundamental, analisar os itens abaixo. Então temos que julgar esses 3 itens. O primeiro, é obrigatória do 1º ao 9º ano a oferta de língua inglesa e espanhola? Não. Na verdade, só é obrigatório, no caso, o inglês, a partir do 6º ano. Então, esse item está errado. 2. Vamos lá. 2. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituem um componente curricular arte. Certo. Correto. 3. Vamos ver o 3. É facultativo o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena? Não é facultativo, é obrigatório. Então, nesse caso, só temos um item correto, que é o 2. Então, dentre as alternativas, nós vamos ficar com a letra B, que é o item correto. 15. Segundo a LDB, devem aparecer nos currículos da educação básica como temas transversais conteúdos relativos a agricultura, ao plantio e à criação de hortas comunitárias? Não. B. Aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher? Sim, exatamente. É exatamente isso que traz na nossa lei. Resposta letra B. 16. De acordo com a Lei 9394 de 96, no capítulo da Educação Básica, analise as alternativas e assinale a incorreta. Então, o que está errado? A. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais? Correto. Nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Corretíssimo. O item todo está correto. B. Está incorreto o quê? B. A educação alimentar, aqui estamos no item 16, a educação alimentar nutricional será incluída como disciplina obrigatória? Não. Pode ser até uma disciplina optativa, opcional, mas não obrigatória. Então, o item está incorreto, é a letra B. 17. A Lei nº 11.645 de 2008, como forma de enriquecer o ensino regular brasileiro por meio da consideração de nossa diversidade cultural, estabelece a obrigatoriedade do oferecimento da educação escolar indígena em toda unidade escolar brasileira? Não, claro que não. Só quando há necessidade, não em todas as unidades que existem. B. O oferecimento facultativo do ensino de línguas indígenas como parte do currículo básico? Não é facultativo, é obrigatório. Eles têm direito a receber o ensino
com a sua língua materna, com a sua língua indígena. C. A comemoração obrigatória das datas simbólicas em homenagem ao legado afro-brasileiro. Não, também não é obrigatória a comemoração dessas datas, né? Mas é facultativo, ao contrário. Então, o examinador ele sempre usa termos e palavras que levem à confusão, para que a pessoa seja induzida a errar. Então, sobrou a letra D. Estabelece o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos ensinos fundamental e médio. Correto. Letra D. 18. Com relação à Lei nº 9394 de 96, que estabelece a LDB, julgue o item seguinte. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, é obrigatória a inclusão de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares. Correto. 19. O artigo 28 da Lei 9394 de 96 estabelece que as diretrizes básicas da educação nacional determina que na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, entre outras, Então, para as escolas do campo, que tipo de método pedagogia é mais utilizado? Ensino híbrido, ensino expositivo, educação à distância, pedagogia tecnicista ou pedagogia da alternância? A alternativa é a letra E, a pedagogia da alternância, que nada mais é do que integrar a formação escolar com a formação profissional. 20. De acordo com o artigo 28 da LDB, a oferta de educação básica para a população rural deve considerar adaptações específicas. Assinale a alternativa que não está de acordo com essas diretrizes. Então vamos ver. O A. Será que está de acordo com as diretrizes? Adaptação dos conteúdos curriculares e metodologias às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo. Correto. Então não é esse item. B. Vamos para o próximo. B. Organização escolar que adeque o calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Sim, perfeito, também item está correto. Então não é esse item. Depois, C. Adequação do ensino à natureza do trabalho na zona rural. Perfeito. Então só sobrou o último item, D. Utilização da pedagogia da alternância como uma das metodologias possíveis para a educação do campo. E fechamento das escolas indígenas. Ó, aqui está o erro. Até aqui estava certo, mas agora está errado. Ó. E fechamento de escolas indígenas e quilombolas sem manifestação prévia do órgão normativo do sistema de ensino. Então, um erro bem evidente. Então, resposta letra D. 21. De acordo com a LDB, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos. Então, vamos lá. Físico e psicológico a partir da ação exclusiva da escola? Não, não é exclusiva da escola. Existem outras interações, outras ações, como em casa, na igreja, no convívio familiar, e vários outros. B. Psicológico e intelectual, a partir da ação da família. Será que parte só da família? C. Físico, psicológico e intelectual, a partir da ação da escola e da comunidade. Será que é esse item? Bom, vamos ler o próximo. Intelectual e social, a partir da ação da família e da comunidade. Ou, a alternativa é físico, psicológico, intelectual e social, complementando as ações da família e da comunidade. Então, aqui, no caso, a última alternativa é a alternativa mais completa dentre as alternativas. Então,
Marcamos a letra E. 22. Com base na LDB e na Resolução número 1/2012 CEDF, julgue o item. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para as crianças de 3 a 5 anos de idade. Na verdade, de 0 a 5 anos de idade, considerando as creches. Então, por isso, o item está errado. 23. Segundo a LDB, artigo 29, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e social, complementando a ação da família e da comunidade. Conforme ainda a LDB, artigo 31, que estabelece regras na organização da educação infantil, analise algumas dessas regras e assinale a alternativa correta. Então, nesse caso, nós teremos 4 alternativas com alguma informação incorreta e uma única afirmativa completamente certa. Então, vamos localizar. Vamos lá. Letra A. Carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 180 dias? Não são 180 dias. São 200 dias de trabalho. Então, o item está errado. B. Atendimento à criança de no mínimo 6 horas diárias para o turno parcial e 8 horas para o turno integral? Não, esses dados também estão incorretos. Vamos passar para o próximo. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. Não, nós sabemos que na educação infantil, na educação pré-escolar, essa exigência ela é menor, então também está incorreto. D. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Claro, porque todos esses documentos são obrigatórios, né? Eles devem ser expedidos. Então, nesse caso, o item correto é a letra D. 24. Com base na LDB, julgue o item a seguir. O ensino fundamental tem duração de 8 anos e objetiva a formação básica do cidadão. Já sabemos que houve uma mudança na lei e o ensino fundamental ele passou para 9 anos. Então, por isso, esse item está errado. 25. Considerando-se o objetivo da formação básica do cidadão no ensino fundamental, disposto no artigo 32 na Lei 9394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Então vamos lá. O ensino fundamental obrigatório terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio do quê? Domínio da leitura. Domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, aparentemente a alternativa A está bem próxima da resposta, mas temos que estar atentos porque o que traz no artigo 32 é exatamente isso: leitura, escrita e cálculo. Então, por isso, a resposta é a letra D.